Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa tratar sobre um tema muito importante e que inclusive já apareceu no nosso querido Enem lá em 2014. O nosso tema de hoje é a publicidade infantil em questão no Brasil. Esse tema ele caiu lá no Enem 2014 e muitas pessoas tiveram inclusive muita dificuldade para tratar sobre ele. Muitos indivíduos inclusive escreveram a redação falando, por exemplo, das crianças que são utilizadas como atores, atrizes mirins e levantaram toda essa questão desafiadora na prova e muitos dos candidatos por isso acabaram tangenciando o tema. Mas por que eles tangenciaram se o próprio tema era publicidade infantil em questão no Brasil? Eles tangenciaram porque os textos motivadores falavam sim sobre a publicidade, mas eles falavam sobre a publicidade mostrando muito mais a questão relacionada às crianças que estavam assistindo a publicidade do que as crianças que estavam produzindo esses vídeos, textos e etc. Então é muito importante que a gente perceba que para esse tema, como ele apareceu na prova, a nossa tese vai ser com a finalidade de problematizar essa questão. Então, ela apareceria falando, por exemplo, que a publicidade infantil no Brasil é um grande desafio, porque, de fato, isso acontece na nossa sociedade. É muito importante também que a gente consiga tratar de outras situações que envolvem a publicidade infantil no Brasil. E isso pode aparecer, no caso, na sua argumentação. Para argumentar no seu texto, você pode trazer questões bem interessantes, como a finalidade de determinadas propagandas e publicidades voltadas para as crianças, utilizando até mesmo personagens de desenhos animados. Isso ocorre, claro, com a finalidade de tentar convencer essas crianças a respeito desse consumo excessivo. Tem um cara muito bacana que é o John Locke, que ele fala sobre a questão da tábula rasa. Ele defende a ideia de que todos nós somos como tábulas rasas, nós nascemos como uma tábula rasa, ou seja, nós nascemos como uma folha em branco. E a partir das experiências que a gente tem na nossa formação, a gente vai completando essa folha em branco. Esse raciocínio do Locke ele é bem interessante porque ele pode ser associado, por exemplo, a essa experiência da publicidade excessiva e a essa experiência quando a gente discute, por exemplo, de uma possibilidade de criação de um comportamento consumista. Isso acontece porque, em muitas situações, as próprias instituições de ensino não discutem sobre esse assunto. E isso faz com que muitas vezes as crianças sejam influenciadas no que diz respeito a essa questão, o que é um grande problema no nosso país como um todo. Então, pensando nesse contexto específico, é necessário que a gente consiga mudar essa situação. E para mudar essa situação, nós precisamos, claro, de trazer as nossas propostas de intervenção. Para tentar solucionar essa questão, é muito importante, como proposta, que a gente fale de algum tipo de regulamentação da publicidade infantil no Brasil. Para fazer essa regulamentação, seria de extrema relevância, por exemplo, que o governo conseguisse proibir a imagem, a utilização de desenhos animados, de personagens de desenhos animados na publicidade, e seria importante também que esse assunto fosse discutido nas escolas. Isso entraria para nós como uma segunda proposta de intervenção muito importante para esse tema, porque como a gente não tem essa regulamentação, muitas crianças acabam sendo influenciadas e preenchem de certa forma essa tábula rasa com experiências negativas, o que acaba sendo de fato um grande desafio. A questão da publicidade infantil, você pode usar essa ideia como parte do seu repertório sociocultural. Ela também é muito interessante quando a gente vai analisar hoje em novos dispositivos que ela aparece também com muita frequência. Você já deve ter reparado, por exemplo, que no YouTube essa publicidade infantil aparece com muita frequência. E os pais, claro, devido a todas as necessidades cotidianas, devido ao excesso de trabalho na contemporaneidade, muitas vezes eles não estão nem verificando o que a criança tem assistido especificamente. E aí essa situação vai se agravando cada vez mais e esse problema persiste na sociedade brasileira devido à falta de regulamentação dessa questão. Uma outra questão muito importante relacionada à publicidade infantil
é quando a gente analisa uma questão que nem é tão diretamente da publicidade, mas tem tudo a ver com esse tipo de influência. Você vai lembrar, por exemplo, que agora no início de 2019, a gente teve um debate muito grande a respeito da boneca Momo, que era uma personagem que era inserida dentro de vídeos infantis, e durante o vídeo aquela personagem aparecia tentando trazer informações e até mesmo dica para que as crianças pudessem suicidar, automutilar e várias outras questões preocupantes. Muitas crianças, inclusive ao redor do mundo, passaram por problemas relacionados a essa influência. Isso é mais uma prova de que, se no YouTube a gente não tiver uma regulamentação específica, problemas muito maiores podem acontecer no futuro. Para mais dúvidas, dicas, informações, não se esqueça de escrever para nós nos nossos comentários, clica lá nos sininhos para as notificações e não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. Beleza, pessoal? Até a próxima, um grande abraço e tchau, tchau!